Me concentro, me fecho e foco. Sem excluir, sem esquecer, visto a armadura e ainda assim amo leve. Me munindo de força e ação, munição é tiro certo no alvo que quero conquistar. Sigo os caminhos sem pedir licença, mas sem passar por cima, sem pisar, e desviando de pés inocentes, porém mortais que cercam. E no que não sei, no que sou e no que serei, sigo hoje forte mais do que ontem. Minha resistência é voz, e se for preciso, eu aprendo a ser feroz. Protege minha calma, é preciso ser forte pra ser, precisa ser forte. Chama a mulherada pra esse clã de hoje, chama todo mundo, chama as amigas. Chá pra benzer, corpo fechado, alma que ecoa. Ventania só pra cantar. E quem vai chegando, seja bem-vinda, feche os olhos, sente a energia dessa música. Tira esse momento para você estar em conexão com você, com seu sagrado, com seu profundo. E respira. Respira trazendo axé, trazendo prana. A dança dos corpos, achar a força ancestral. Ancestral, de mansinho vem devagar, pisa firme, vem conquistar, solta a voz e canta. Canta, protege minha calma. É preciso ser forte pra ser, precisa ser forte. Joana receitou banho de arruda, chá pra benzer, corpo fechado, alma que ecoa. Ventania só pra cantar, pra cantar. Abre esse coração porque hoje o assunto é amor, amor próprio. A força ancestral, ancestral, de mansinho vem devagar, pisa firme, vem conquistar, solta a voz e canta, canta. Axé pra vocês, minhas deusas. Ai, que delícia, essa música é uma prece. Antes de entrar nesse turbilhão da mente, eu quero convidar vocês a fazer uma respiração profunda nessa sexta. Fechem os olhinhos. Vamos fazer uma reza juntas aqui. Às vezes a rotina, o turbilhão da semana, a correria não permite que a gente pare para sentir esse coração. Então coloca a mão no coração. Respira profundo com o coração, relaxa os seus olhos. E nesse momento eu quero invocar a divina presença de cada uma de vocês para adentrar esse espaço sagrado, que por mais que seja virtual, é o nosso espaço de comunhão com o feminino. Trazer a presença da consciência de vocês, a presença do corpo de vocês, a presença das emoções de vocês. E tudo que for verdadeiro, tudo que for amoroso. Eu peço a proteção dos anjos, seres de luz, orixás, caboclos, povos das ruas, de Oxalá. Seja qual for a sua fé, a sua crença, se conecte com isso agora. Você já pediu aos seus mestres, aos seus guias, já criou nessa semana, no dia de hoje, um espaço de comunicação, de sensibilizar o seu corpo e o seu espírito para estar em comunicação com os seres invisíveis que estão o tempo todo com a gente.
Então, cria esse espaço agora. E respira profundo. Deixa sair as expectativas, deixa sair o turbilhão. E devagarzinho vamos abrindo os olhos. Sejam muito bem-vindas, cada uma de vocês. Minha Maria Futurista, Cíntia, Mariana, Dani, Ana Luísa, que bom te ver aqui. Eu vi seu depoimento hoje, me emocionei. Um vídeo que você postou. Eu te amo, Maria Futurista. Precisamos nos ver. Soraya, linda. Óculos 7. Eu queria saber qual é o seu nome, Óculos 7. Fale para mim. Coloque aí no chat. Pra quem não me conhece, eu sou Bruna Ana Ria. Ainda bem que estamos em intimidade, que esse clã de hoje tem só mulher conhecida, mas as desconhecidas e quem vai assistir depois, porque tem pessoas que vão ver essa live em outro momento, nem todo mundo pode estar aqui agora. Eu começo a live, né, trazendo a minha fé, porque eu sou um ser humano, tá? Eu sou uma mulher de fé. Pri, seja bem-vinda ao nosso bonde. Seja bem-vinda, Pri. Que honra ter você aqui. Eu trago essa fé porque é isso que eu sou, é essa mulher que eu sou. Mas para além dessa bruxa mística, eu também sou uma profissional da psicologia, da saúde mental, tá? E trabalho com mulheres. O foco do meu trabalho com psicologia é desenvolver a nossa saúde mental, percebendo que a nossa saúde mental tá super conectada com a nossa saúde vaginal. Eu até coloquei recentemente na minha bio do Instagram que o poder o autoconhecimento, né, o despertar do nosso amor próprio, ele começa pela vulva, mas ele transborda pelas mãos. Minha mãe, você tá aqui, te amo. Sou do grupo Sunflower, olha só, abundância de flores, flores do verão, adoro. Então, minha mãe tá aqui, gente. Ai, meu Deus, eu fico como com isso. Então, eu trabalho muito nessa linha, né? Compreendendo que tudo que acontece no corpo físico da mulher interfere na nossa saúde mental. Quem é feliz com a dor nas costas? Quem é feliz com peso nas pernas? Quem é feliz sentindo cólica? Ninguém, né? E muitas vezes a gente olha só para as questões mentais, mas o nosso corpo ele já tá dando sinais. Então, se você não entende muito o que é essa psicologia relacionada com a sexualidade, é basicamente essa união do corpo e da mente, compreendendo como um se relaciona com o outro. E aí eu trabalho com algumas terapias energéticas, eu estou em processo de formação em arte-terapia. A arte-terapia sempre esteve presente na minha vida. Foi, inclusive, a minha pesquisa de TCC. Eu investiguei a arte-terapia quando eu estava ainda na faculdade. E agora eu iniciei essa especialização em arte-terapia. Eu já usava a arte-terapia na Mulher Alquimia, que é a minha imersão de autoconhecimento feminino através dos ovos vaginais, os ovos de cristais, e a gente vai falar sobre isso também. Bruna, a gente coloca um ovo de cristal no chibio? Coloca, minha filha, coloca. Quem ainda não colocou, tá perdendo tempo. A gente vai conversar sobre esse poderoso cristal e tudo que ele pode fazer de transformação, tudo que a gente sabe que ele pode fazer, porque tem coisa que ele faz que a gente nem se dá conta, né? Vão ligando não, bota o celular no carregador, né? Pra gente não ter nenhuma surpresa no meio da live, né? E aí, essa live de hoje é pra gente ter um pouquinho, né, de momentos de amor, pra falar desse amor próprio, né? E falar um pouquinho dessa medicina do Ionieg como resgate desse amor próprio. Essa pessoa tem energia incrível. Eu gosto, Dani, eu gosto. Na verdade, já faz parte da minha personalidade, essa alegria, essa empolgação. Eu sou uma pessoa energética, mas eu trabalho com questões muito vulneráveis, né?
pessoas que não aprenderam a linguagem do amor, mulheres que foram vitimizadas dentro de relacionamentos, dentro de casamentos, mulheres que foram violentadas sexualmente, mulheres que atravessam desafios profundos com seu corpo físico, de retirada do útero, de conviver com a dor de uma endometriose, de um sangramento constante. Então, eu sinto que trazer a alegria para esse espaço faz com que a gente consiga compreender, assimilar, sem ser atravessada pela dor, né? E é bem importante eu enfatizar isso, porque eu sou muito brincalhona, né? Eu gosto muito de fazer piada, sou piadista, mas isso também é uma estratégia de enfrentamento, porque eu sou mulher, eu tenho útero, tá? Eu tenho sangue nas veias e sempre sou atravessada pela dor de outra mulher. Eu não consigo ver a dor de outra mulher sem sequer me colocar, Soraya, meu amor, sem me colocar no lugar dela. Sem chorar. Quando teve aquele caso mesmo do médico cirurgião, gente, o anestesista, ele não era nem o cirurgião, ele era o anestesista que violentou a mulher no trabalho de parto. Eu precisei de um tempo, e quero falar também sobre a minha ausência no ao vivo no Instagram. Eu precisei me retirar mesmo, porque foi muito difícil para mim lidar com essas últimas notícias desses meses que passaram, sempre uma atrás da outra, de abuso, de estupro, de aborto, temas muito profundos. E por mais que eu seja profissional da saúde, eu também sou mulher, sabe? E a minha escolha de ser profissional para mulheres, de servir saúde para mulheres, é nesse lugar de fortalecer, sabe? Fortalecer, de trazer mesmo essa firmeza para o autocuidado. Só que eu não consigo fazer isso com excelência se eu não me cuidar. E aí, a partir do momento que toda vez que eu abria a rede social, ia empolgada a fazer um stories, e eu via um vídeo daquele, eu me sentia aniquilada. Né? Então, eu precisei de um tempo, porque também fala da minha história pessoal, né? Tem uma outra live aqui chamada Missão e Propósito, que eu falo muito da minha história pessoal, por isso que eu não vou trazer ela nessa live, tá? E quando eu falo de mim, eu choro, porque eu sou filha da Chum. E vocês depois assistem essa live, tá? Mas quem me acompanha há mais tempo sabe que toda semana eu tava fazendo live. E não era live, qualquer live não, era pra dar aula de verdade. Foi um semestre inteiro dando aula sobre os ciclos femininos como forma de autoconhecimento. Essas lives estão gratuitas, disponíveis no meu Instagram. Eu recomendo que vocês também, na hora de fazer uma comidinha, né, na hora que for fazer uma faxina no quarto, nas gavetas, coloque lá essas aulas para você ir já. Se você nunca descobriu, nunca te avisaram que seu ciclo, ele pode ser uma estratégia de autoconhecimento e de planejamento da sua rotina, vai lá naquelas lives, tá bom? Difícil digerir as atrocidades do ser humano, sua sensibilidade pediu um tempo supernatural. Pois é, e para eu continuar, né? Porque foi uma fase tão difícil, tão desafiadora, está sendo ainda, né? Revisitar essas sombras que o feminino constantemente atravessa, que não foi só o sair da rede social, né? Não só o me ausentar, mas também recuperar a minha fé nesse trabalho que eu desenvolvo, porque eu realmente senti medo, senti dúvida, me joguei reconectando. Então eu comecei a me questionar, porque eu trabalho nesse campo mais místico, do mitológico, não é nem místico, é mitológico, ancestral, resgatando histórias do ancestral pra gente compreender a nossa estrutura psíquica. E aí eu fiquei, né, nesse lugar de vulnerabilidade também. Mas graças a Deus eu faço terapia.
Até ser empática tá difícil, situações cada dia mais dilacerantes. E aí foi nesse momento de dor que eu senti que eu falei, poxa, mas querendo ou não, eu tô um passo à frente no nível de consciência e de conhecimento de que outras mulheres não estão. Tem mulheres que nesse momento estão vivendo um relacionamento abusivo, não conseguem sair dele e não conseguem sequer perceber que estão vivendo um relacionamento abusivo. Eu que já consigo identificar, eu preciso me colocar. Porque talvez a minha voz seja a voz da liberdade que uma outra mulher precisa. Talvez eu falar sobre endometriose faça com que essa mulher perceba as causas que causou, né, que gerou esse dano físico e várias outras situações e questões. Então foi nesse momento em que eu percebi a importância do que eu tô fazendo que eu tomei a rédea e decidi voltar. Vou voltar no meu tempo, vou voltar no meu ritmo, mas eu decidi voltar e manter mais firmeza nisso aqui. Então, apresentações feitas. Quero contar uma história para vocês hoje, que eu contei no módulo da Mulher Alquimia da JASP. Ano passado, eu trouxe essa história para as mulheres do círculo. E hoje ela chegou muito forte para mim. Eu resgatei essa história. E aí eu vou contar do meu jeito. É um mito do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu vou contar da minha forma, resumida. Quem já leu o livro? Ivana, seja bem-vinda, que bom te ter aqui. Valquíria também, seja muito bem-vinda. Eu vou contar esse mito de uma maneira reduzida, porque ele é grande, mas também de uma maneira gostosa, didática, para a gente conseguir compreender algumas partes do que ele fala a respeito de amor. Certa feita, né, na época da Segunda Guerra, isso aí já sou eu que estou dizendo, uma mulher, ela estava vivendo sua vida com muita tristeza porque o seu marido tinha ido para a guerra. Mas ela recebeu uma mensagem de que ele iria retornar. Então, quando ela recebeu essa mensagem de que esse marido iria retornar, ela ficou muito feliz. E aí começou a preparar a casa, limpou a casa toda, fez um banquete para esse homem, para receber esse homem da guerra, né? Ela imaginou que ele estava cansado, coitado. Então, preparou a casa, preparou um banquete, as coisas que ele gosta, a comilança deliciosa que ele mais gosta. E aí, quando esse homem chegou da guerra, ele nem entrou em casa. E aí ela ficou lá no quintal, assim, deitado no relento. E ela foi lá falar com ele, né? Meu amor, venha pra casa. Preparei uma comida pra você. E ele ignorou essa mulher. Aí ela foi em casa, pegou as comidas, levou até ele. E aí ele chutou a comida, foi super ignorante com ela. E ele foi tão ignorante com ela, mas tão ignorante que ela sentiu medo. Ela falou, opa, peraí. Deixa eu recuar aqui um pouquinho. E aquela tristeza invadiu o coração daquela mulher, porque ela tava com muita saudade do marido. E mais do que isso, né? Ela teve aquela expectativa frustrada, porque ele tava a rejeitando lá. E aí ela ficou muito angustiada com isso. O que é que ela fez? Ela foi na curandeira, que morava fora do vilarejo que ela morava. Ela foi lá na curandeira, explicou a situação para a curandeira, para a bruxa véia, né? Contou toda a situação, chorou todas as pitangas. E aí perguntou, existe uma poção mágica que me ajude a trazer a gentileza, a amorosidade do meu marido de volta? Aí a véia falou, tem sim. Só que tem um porém, você vai precisar subir uma montanha e encontrar o urso que vive dentro da caverna, no topo da montanha, e trazer um pelo branco que ele tem no pescoço. E aí a mulher ficou meio assim, né? Porra, velho, que labuta da zorra. Mas eu vou, porque eu quero salvar meu casamento. Aí a mulher volta pra casa, se prepara, faz várias comidinhas, bota na mochila, prepara a garrafinha de água, bota na mochila, e aí vai ela peregrinar rumo à subida da montanha. Ela começa a subir. Daqui a pouco, a noite cai. Aí vem a neve. Ela começa a perder a visão.
mas continua subindo, porque ela lembrava do propósito dela, que era curar o marido da raiva. O propósito dela era curar o marido da raiva. Ela continua subindo, mesmo sem enxergar nada. Ela vai, não sabe nem pra onde é que tá indo, mas tá subindo. Daqui a pouco, a noite fica mais profunda. Além da neve, ela começa a sentir presenças na floresta, porque a montanha é no meio da floresta, né? Então ela começa a sentir presenças na floresta, ela sente aquele gelo, meu Deus, isso é espírito, isso é assombração, que diacho é isso, meu pai? Aí começa a chamar a fé dela, né? O nome lá que ela acredita, não vou citar nomes, mas ela começa a rezar com fé e vai subindo a montanha. Daqui a pouco o dia clareia, ela até vê o verdinho das plantas, até vê ao vilarejo ao redor da montanha, ela admira assim a paisagem, descansa um pouquinho, bate aquela fome, mas ela não come a comida, ela sobe em jejum. Guerreira, sobe em jejum e vai subir na montanha. Tome-lhe subir. Finalmente essa mulher chega na toca do urso. E aí, estrategista que ela era, ela bota um pouquinho de comida na porta da toca, na entrada da toca. Aí o urso sai, sente o cheirinho da comida, come, né? Sonolento ainda, volta para dentro da toca. E ela foi fazendo isso algumas noites consecutivas. Até que uma noite ela se sentiu super confiante, botou a comida lá e ficou. Vou encarar esse urso hoje. Botou a comida lá e ficou. Na hora que o urso viu aquele corpo magrelo, ele falou assim, eu vou estraçalhar essa mulher. Mas ela tava olhando muito firme pra ele. Mesmo tremendo por dentro, com os ossos congelados, com a fome que ela tava sentindo, com todo o desgaste físico, ela continuou olhando pro urso e se tremendo toda de medo, mas na firmeza do propósito dela. E aí ela fala pro urso, negocia com ele, ousada toda, negocia com o urso. Poxa, urso, seu urso, eu tô botando comida aqui pra você toda noite. Eu preciso da sua ajuda pra curar meu marido tá sofrendo de raiva. O urso não sabe nem por que ele deu ouvidos a essa mulher, porque não é do... Tipo, ele mesmo se questionou, né? Por que eu tô dando ibope a essa criatura divina que está na minha frente? Mas ele continua ouvindo a mulher. E aí ela fala que o marido tá sofrendo de raiva, de dor, e o casamento dela tá acabando e que ela precisa do pelinho branco que tá no pescoço. Ele se impressiona com tamanha coragem dessa mulher, com tamanha verdade na expressão dela, e ele deixa ela arrancar o pelinho branco que tá na garganta dele. E ele fala, olha, arranque logo aqui e se pique, suma da minha frente. Ela desce a montanha daquele modelo, virada no 700, felizona da vida. Vai na casa da curandeira. A curandeira fala, reconhece o pelo, analisa, reconhece, fala, interessante, é esse o pelo mesmo que eu precisava. Pluft, jogou na fogueira. Aí a mulher fica, mas eu passei uma labuta danada pra você jogar esse pelo na fogueira. Ela, calma, aí a curandeira, calma, tá tudo certo. Tá tudo certo. Você lembra de como foi subir a montanha? Lembro. Você lembra de como você se sentiu enquanto você subia a montanha? Lembro. Você lembra de como você se sentiu quando encarou o urso? Lembro. Então agora volte para casa e aplique tudo o que você aprendeu nessa subida com o seu marido. E essa história, melhor definição de leitura da vida. Leitura da vida. Perfeito, Dani. Gratidão, gratidão. É a leitura da vida, gente. Não tinha definição melhor, Dani, para você trazer. Ela, obviamente, essa história da montanha, a gente pode desenvolver para vários caminhos. Vários caminhos de interpretação, de análise. Cada símbolo que o urso representa, o que a mulher representa, o que o marido raivoso representa, o que a bruxa curandeira representa.
Óbvio, dá pra gente destrinchar bastante e aprender muito com esse mito. Mas eu escolhi compartilhar esse mito com vocês hoje por causa de algo específico que ele me capturou no dia de hoje. Ele já me capturou de várias vezes, em vários momentos, mas esse específico é dessa jornada de autoconhecimento. Essa jornada de autoconhecimento, ela se inicia quando a gente precisa olhar para a dor de frente. Normalmente, quando a gente está em estado de plenitude, de prazer, de amor, a gente não se sente na disposição de mergulhar no nosso eu profundo e reconhecer quais são as emoções que habitam o meu ser. Quem sou eu em verdade? Como eu lido com as questões da minha vida? Então, subir a montanha é um símbolo da verdade, de adentrar esse universo, que somos nós mesmas. Só que a gente não faz isso por livre e espontânea vontade. A gente faz isso quando uma dor se apresenta. Às vezes é a dor da raiva, às vezes é a dor da perda, às vezes é a dor de uma doença, às vezes é uma apatia severa. Normalmente, a gente espera chegar no osso. A carne já está toda dilacerada para a gente tomar uma atitude de vestir a camisa do nosso propósito e atravessar todos os desafios que se colocarem na nossa frente sem desistir. Coisas aparecem no meio do caminho da sua subida para fazer você desistir. Mas qual é o propósito pelo qual você está subindo a sua ladeira? Qual é o propósito pelo qual você está subindo a sua montanha? Nesse mito específico, essa mulher, ela subiu sozinha. O que é mais desafiador. Mas é assim mesmo. Por mais que a gente perceba que a gente está dentro de um grupo, de um sistema, né, de uma família, no coletivo, chega um momento que a gente precisa continuar a nossa subida em solitude. Se a gente escolhe esperar quem está lá embaixo, você já subiu um pouquinho a montanha, você já olhou o vilarejo do alto. Quem está lá embaixo nunca vai ter a mesma perspectiva de você que já subiu um pouquinho. E um grande desafio se apresenta quando a gente precisa subir sozinha. Porque o apego está com as pessoas que estão embaixo. A gente quer carregar as pessoas que estão embaixo nas nossas costas. Às vezes a gente atrasa o nosso passo para que essas pessoas que estão embaixo nos acompanhem. Muitas vezes a gente entra em embates relacionais porque a gente está falando A, daqui de cima, e quem está embaixo está entendendo B. E aí, sabe o que algumas pessoas fazem? Elas descem a montanha do meio do caminho e vão discutir com quem está embaixo. E quando isso acontece, automaticamente essas pessoas perderam aquela perspectiva de que elas já tinham alcançado, retrocederam no seu campo. E isso acontece muito. Tô usando uma forma muito metafórica para explicar para vocês que a gente precisa sim ter empatia com as pessoas que ainda não estão no mesmo nível de consciência que a gente, que não atravessaram o deserto com a gente, que não enfrentaram a fome e a sede que a gente enfrentou, mas o caminho do desenvolvimento é solitário. Porque se a gente estiver cercado de pessoas, a gente não vai nos reconhecer em totalidade. O que é que isso tem a ver com o meu trabalho? Além de ser uma história linda, que vale a pena vocês lembrarem daqui para frente, toda vez que você se perceber sendo desafiada,
pela ignorância dos outros, pela raiva dos outros, pelo julgamento dos outros, pelas críticas dos outros. A maioria das pessoas, elas vão te chamar de louca se você decide enfrentar o urso. A atitude de subir uma montanha sozinha e enfrentar um urso é para poucas pessoas. A maioria delas querem palminhas, né? Palminhas. Querem esse lugar de ser reconhecido. E isso tem tudo a ver com o quartzo rosa, o Ioni Egg. Porque quando a gente coloca um cristal, para quem não sabe, Ioni Egg é uma terapia. Hoje a gente chama de terapia. Mas na ancestralidade... Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas todas que chegaram. Hoje a gente fala que Ioni Egg é uma terapia. Graças a Deus, porque senão, né, já teríamos sido queimadas na fogueira. Mas as ancestrais, quem usava essa medicina, eu peço assim muita licença para falar disso, porque a medicina dos ovos vieram de África, né? Vieram dos ritos africanos, como tudo, né? A história do mundo veio da África. Mas essa terapia, essa medicina, essa alquimia pertence também a outros territórios do planeta, como o México, como a China. A China foi a responsável por tornar isso conhecido no mundo. Então, a arte de colocar uma gema, um cristal dentro do canal vaginal é algo que torna a gente muito mais conectadas ao nosso corpo. E quando a gente faz esse movimento, automaticamente a gente está escolhendo subir a nossa montanha ou descer o tobogã para dentro do nosso eu, né? Mas essa história da montanha ela é muito legal porque a montanha é um símbolo de firmeza, de estrutura, de solidez, e o nosso ego precisa disso, desse senso de realidade, porque não se constrói autoconhecimento flutuando no espaço. A gente precisa ter noção do eu, por mais mística, esotérica que eu seja, a gente precisa de noção do eu. Eu preciso saber quem eu sou. Porque nos meus momentos que eu estiver subindo a minha montanha e a labuta estiver árdua, eu não vou me perder de mim. Na hora que os desafios se apresentarem, eu não vou me perder de mim. E o Ioni Egg, por ser um cristal, né, ele tem propriedades medicinais. Ele vem de dentro da terra, passa por um processo de lapidação. Eu tô até com um quartzo rosa bruto, né? Ele tá sujo de terra, inclusive. Ele sai assim da terra, bruto. E aí a água vai polindo esse cristal, transformando ele em um ovo. E a partir do momento que a gente coloca algo que veio da terra de maneira mitológica, né, a gente está se conectando com a divindade feminina que habita na gente, mas que a gente desconsidera. Essa sabedoria inata, selvagem, feminina, ancestral. Mas, graças a Deus, existem também estudos, depois que as taoístas, as chinesas, falaram dessa medicina para o mundo, revelaram esses segredos para o mundo, as mulheres começaram a estudar. E hoje a gente pode falar de reflexologia vaginal. Todo mundo conhece reflexologia podal, que é os pontos do pé que se relaciona com outras partes do corpo. Mas deixa eu te dizer, na mão também acontece isso, no nariz, na língua. E na nossa vagina não é diferente. Cada parte da nossa vagina está conectado a uma parte do nosso corpo. O colo do nosso útero, que é o final do canal vaginal, que é onde o cristal ele fica. Aqui, minha gente, aqui, ó. Desenhei ontem. O ovo, ele fica bem próximo. Quando a gente introduz ele, tá? Isso aqui é a nossa vagina, o nosso canal vaginal.
A gente coloca ele dentro do canal vaginal e ele fica próximo ao útero. Esse pontinho aqui, onde o cristal tá bem coladinho, é o ponto da nossa vagina que se conecta ao nosso coração. Então, todo cristal que você coloca ali dentro vai se conectar com o seu coração, tá? Vai passar por todos os órgãozinhos, mas vai se conectar com o coração. E o cristal de quartzo rosa é um cristal que trabalha especificamente o coração. Se eu não usar o Ioni Egg, se eu ficar só aqui, ó, eu já tô trabalhando meu chakra cardíaco. Mas o cristal de quartzo rosa, especificamente esse, ele tem essa função. A energia dele é a energia do chakra cardíaco. E aí ele queima as couraças que nos impede de amar. E aí, para fazer isso, né, a gente revisita as nossas crenças sobre o amor, sobre se sentir amada, a forma como a gente ama, as interpretações que a gente faz do amor. É amor eros? É amor fraternal? Que amor é esse? A gente começa a compreender a energia do amor de uma maneira mais ampla. E para além disso que está fora, o amor que a gente sente por nós mesmas. Quando eu falo de amor próprio, o quartzo rosa ele traz a gente para esse lugar de perceber que nós somos cheias de condições para nos amar. Eu me amo se eu estiver bonita, se eu estiver arrumada, mas se eu estiver na TPM, se eu estiver sangrando, se eu estiver com os quilinhos a mais, eu não me amo. Eu me amo se as pessoas reconhecerem o que eu faço de bom. Mas se eu receber uma crítica, eu não me amo mais. Eu vou pegar um chicote e vou me açoitar porque eu não posso ouvir nenhuma crítica. Eu me amo se aquele empreendimento que eu labutei para dar certo, der certo. Porque se ele não der certo, a culpa é minha, então eu não me amo mais. Então eu mereço me açoitar porque o problema de não ter dado certo é meu. Então, o nosso amor próprio, ele está condicionado às coisas na nossa vida que estão relacionadas ao outro. A nossa capacidade de atender às expectativas do outro. E não as nossas. O amor próprio é esse lugar de acolhimento quando as coisas não estão dando certo. É quando as coisas estão difíceis e a gente diz pra gente mesma: eu me amo incondicionalmente. E a gente vai passar por isso juntas. É você falando com você mesmo. Você lembrando que você precisa descansar. Você lembrando do esforço que você teve. Do quanto você estudou, do quanto você trabalhou, do quanto você investiu. Por você. E não para agradar outras pessoas. E é muito complexo isso. É muito complexo, não é do dia para a noite. É uma subida longa. É uma subida cansativa. Horas a gente vai estar no pique, vai subir de vez. Horas a gente vai precisar sentar embaixo de uma árvore e respirar fundo. Até se permitir descansar. Confiar que a natureza vai te proteger e não te atacar. E nesse processo de respiração, de aceitação, de se você sabe que você deu o seu melhor por você, e não mais para agradar seu pai, não mais para agradar sua mãe, não mais para agradar seu marido, a sua namorada, a sua mulher, os seus filhos, na tentativa de ser a mãe perfeita. E você? O quanto você se ama sem nenhuma dessas condições? É essa a provocação do quartzo rosa. Quando eu comecei a usar o quartzo rosa, nessa história da montanha, eu era o marido raivoso. Eu era o marido raivoso. Ou eu estava em estado de fúria, ou eu estava em estado de melancolia. Ou era do choro pro grito. Não podia encostar em mim que eu mordia. Mas por trás desse morder, eu estava usando de sofrimento, vinha desse lugar de desconexão com o meu corpo, com a minha sexualidade. E não foi eu que escolhi o quartzo rosa, foi o quartzo rosa que me escolheu. Os meus fluidos vaginais voltaram.
E aí, aquilo moveu emoções profundas e, consequentemente, várias crenças, né? Começam a passar coisas na nossa cabeça quando a gente está fazendo essa terapia. Porque o cristal, a gente usa o cristal, a gente não sente o cristal dentro da gente, mas se a gente pratica o pompoarismo, ele começa a ativar várias partes do nosso corpo. E aí o nosso corpo é uma biblioteca viva, começa a mandar memórias. Nessas memórias, começa a vir fragmentos do passado. E aí eu pude voltar no meu passado, lembrar de coisas que eu havia esquecido, memórias traumáticas em relação à minha sexualidade, momentos na adolescência que eu fiz amor sem vontade, sem me sentir pronta para agradar o outro e não para agradar a mim mesma. Momentos dentro do meu relacionamento em que eu fiz isso, me colocando nesse lugar de autoabuso. Mas quem vai dizer que a gente está se colocando no lugar de autoabuso? Se eu sou casada e eu amo meu marido, e eu o quero muito bem, e ele também, mas só que eu não conseguia verbalizar, por exemplo, hoje eu não quero fazer amor, porque eu tinha medo de ser julgada. E quantas de nós passa por isso? E a gente não fala. E a gente não cria espaços de diálogo, a gente não conversa sobre isso. Então, essas couraças foram sendo quebradas, foram sendo queimadas. E aí, a partir desse momento, começou a vir uma coragem. A coragem de ser. Né? Por isso que eu botei aquela música no início da live. É preciso ser forte para ser, sustentar o nosso ser interno, a nossa essência, a mulher que de fato somos, precisa de muita coragem. E aí a gente pode escolher seguir essa montanha sozinha. E em algum momento isso vai acontecer, vai ser você com você. Mas no início da jornada, se a gente puder ouvir quem já subiu a montanha ou quem tá no meio do caminho, porque eu acho que essa montanha a gente nunca sobe uma vez e a gente nunca termina, porque autoconhecimento é contínuo. Quanto mais a gente investiga, mais a gente acha coisa. Mas isso é bom, porque quanto mais eu me conheço, mais eu posso confiar em mim. A gente geralmente não confia em quem a gente não conhece. E aí o quartzo rosa está relacionado à nossa pré-ovulação e à nossa criança interior. E isso é um ponto de travamento na maioria das mulheres adultas, porque elas se sentem inseguras para realizar o que elas desejam. Elas até fazem o que foi bem formatado pelo outro, passo a passo. O que foi assim, me diga qual é o próximo passo, o que é que eu tenho que fazer. Mas confiar na intuição, naquela sagacidade interna de meter as caras e fazer, não tem. É um processo de insegurança. Por quê? Porque não se conhece. Se você não se conhece, você não confia em você. Se você não confia em você, você não corre risco. Se você não corre risco, você fica num lugar de inércia. Vendo a vida passar sem fazer o que ardeu de desejo no seu coração. E aí, aquela velha história que a gente vê em várias coisas da rede social, né? Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Ah, sabe? Não temos mais tempo para perder. Eu acho que não temos mais tempo. O tempo que a gente tem para ser quem somos é agora. Só que a gente não faz isso de um dia para noite. E aí, nesse trabalho da Mulher Alquimia, que é a imersão que vai acontecer no próximo sábado aqui em Passaí, eu pensei em algo muito complexo. A minha intuição trouxe algo muito complexo para esse trabalho. Eu fiz a formação em Yoni Egg Terapia e comecei a usar, eu já usava os cristais. Fiquei tão fascinada pela medicina dos cristais que eu fiz a formação. E aí passei um tempo da formação só atendendo individualmente no online. Tive um sonho com Bruna Bahia, minha xará, que é a fotógrafa da vivência, onde eu conduzia um círculo de Yoni Egg e ela fotografava. E aí eu passei o fio para ela, falei: Bruna, minha filha, tive esse sonho com você, vou fazer a roda e você vai fotografar, pode ser? Ela pode. Bruna capricorniana, corajosa que só,
se jogou na empreitada comigo. E aí aconteceu a primeira vivência da Mulher Alquimia em janeiro do ano passado. Só que dessa vivência eu achei que ia ser aquilo e só. Ia acabar ali, na primeira vivência. Depois daquela vivência, eu, usando a ametista, começou a vir muitos insights. Não, você vai trabalhar com todos os arquétipos e todas as etapas do ciclo menstrual. A voz da nossa mente falando com a gente, né? Eu falei, tá. E quais são os cristais? Como é que eu faço? E aí foi chegando os cristais, eu fui para estudo também. Engraçado que a intuição trouxe quais eram os cristais para cada arquétipo. E aí quando eu fui para a Bíblia dos cristais, eu falei, caraca, meu Deus! Cada cristal está relacionado a um arquétipo mesmo, na íntegra. Então a ametista, ela trabalha a nossa intuição, processos de desapego, morte e renascimento. Primeiro a gente solta o velho, para depois a gente renascer. Isso está relacionado à nossa menstruação. Conexão maior com a espiritualidade, conexão maior com a intuição, conexão maior com essa voz interna. Que é o momento que a gente está sangrando, que é o momento que a gente está mais sensível, que a gente não quer barulho, que a gente quer ficar quentinha, que a gente quer descansar mais o corpo. E aí, depois disso, vem o Quartzo Rosa, que é esse módulo que vai acontecer semana que vem aqui em Baçaí. A criança, trazendo a força do renascimento, a força da realização, a coragem para realizar de acordo com o nosso coração. Durante a cada módulo da vivência, são 3 meses usando o cristal. Então tem a etapa da limpeza, onde a gente acessa mesmo as crenças limitantes, mas também tem a etapa do florescimento, onde a gente começa a criar a intenção para o que a gente precisa curar. E aí depois do quartzo rosa, vem a jaspe, trazendo a sensualidade da feiticeira, né, que é o arquétipo da TPM, que é quando geralmente os hormônios eles estão mais aguçados, trazendo inquietação, às vezes até descontrole, trazendo uma emoção mais densa, mas a gente precisa aprender a lidar com essa emoção, a gente precisa aprender como transitar na nossa TPM com segurança. E aí vem o cristal da jaspe. E a gente fecha a trilha da Mulher Alquimia com o quartzo leitoso, que é o quartzo branco, relacionado ao arquétipo da mãe, trazendo essa capacidade da gente se autonutrir, se autorresponsabilizar. Então perceba, são 4 fases da lua, 4 fases do ciclo menstrual, 4 fases, né, do nosso ser feminino, de estruturas que estão na nossa psique e a gente não se dá conta, sendo trabalhadas através do cristal. Então é algo muito complexo, é uma escola de autoconhecimento. Eu acompanho vocês, a vivência ela acontece presencialmente, vocês retornam para casa com o cristal e no próximo mês a gente se encontra online. Ao longo dos 3 meses eu faço esse acompanhamento para a gente se encontrar online. E aí? Como é que tá sendo? O que é que você tá pensando? O que é que você tá sonhando? O que é que você tá sentindo? Nenhuma emoção é errada. Todas elas são acolhidas. E aí esse trabalho de autoconhecimento vai sendo costurado a partir do que o cristal ele desperta de pensamento, de emoção, de sentimento na nossa psique. E aí falando um pouquinho da vivência, né? Não é só o cristal. Tem todo um processo de meditação, de conexão com essas fases. Eu crio meditações específicas para a gente se conectar com essas fases. O processo da arte-terapia, eu coloco vocês para fazer arte, para experimentar a artista que está dentro de vocês. E cada arte dessa está relacionada a essa fase. Tendo você útero ou não, você é um ser lunar. Ainda que você seja homem, se tiver algum homem aqui, você também sofre influência da lua. E a lua é um satélite, ela tem fases. E essas fases influenciam a vegetação, as marés, como ela não ia influenciar a gente?
Então, cada momento da arte-terapia é para conectar a gente com uma dessas fases. A nossa criança interior, a nossa anciã, a nossa mulher selvagem e a nossa mãe, a mãe interna que está inata em cada uma de nós. E aí depois a gente vai para a vaporização do útero, a gente vai para a iniciação do Yoni Egg, e tem roda de conversa, e tem comidinhas gostosas, acolhedoras, cheia de afeto, cheia de amor. A participação de Bruna Bahia nesse trabalho é muito especial, porque ela registra momentos específicos da vivência. Cada uma de vocês recebe 5 fotos individuais suas, além de ter acesso às fotos do trabalho coletivo. Você recebe 5 fotos suas, para depois da vivência você olhar a mulher que você é. É tudo muito bem pensado, tudo muito bem articulado, foi tudo muito bem desenhado para criar uma experiência. Não é qualquer terapia, sabe? É uma experiência, é um mergulho. E por ser aqui em Baçaí, né, a gente tem momentos de ir pro Rio, a gente mergulha, teve uma outra vivência que a gente foi pro mar, a gente viu a lua nascer no mar, foi mágico. A fotografia, inclusive, aconteceu na praia, o ensaio fotográfico aconteceu na praia. E aí, naquele momento de transe, com a lua nascendo e as fotos acontecendo, foi algo muito forte. Então, eu chego a me arrepio quando eu falo dessa vivência, porque eu sinto que é uma parte de mim, sabe? Eu tenho muito amor em fazer esse trabalho do Sagrado Feminino, muito amor. E tô muito feliz de poder revelar isso pra vocês, de contar pra vocês o passo a passo dessa vivência, porque eu entrego muito de mim, sabe? Eu passo os 3 meses a cada módulo que acontece estudando muito para dar conta de entender o processo de cada uma de vocês. Obviamente eu falho nesse processo também, porque eu sou humana, eu sou mulher, às vezes a gente chora juntas, às vezes a gente ri juntas. Mas é uma construção coletiva. E o mais importante disso é a gente reaprender o estado de segurança por estarmos unidas. Isso é o mais legal, da gente habitar os espaços femininos sem criar campos de rivalidade, do eu sou melhor, do eu tenho mais, sabe? Cortar isso que separa a gente, porque a gente separada a gente não faz nada. Cada uma vivendo na sua bolha, a gente enfraquece. E se estamos fracas, nós somos alvo, né, presas dos barbas azuis que estão por aí, à espreita, tentando mutilar nossos corpos. E pior do que os nossos corpos é mutilar nossa alma. Não tem nada pior do que estar morta de alma, vivendo num corpo, tendo que enfrentar o peso, a densidade desse corpo, sem a alegria de viver. Por isso a gente precisa se unir. É por isso que eu insisto tanto em trabalhar com círculos de mulheres, com grupos de mulheres. Eu sei que eu faço muito estando no 1 a 1. E eu honro muito minhas clientes que são atendidas no individual. Mas o coletivo tem uma força que é inestimável, é imensurável. E é isso. Essa vivência, ela vai acontecer na semana que vem, presencial. Eu acho que a gente já tá saturado de online. Foi muita live, foi muito trabalho, né? Acho que nossos olhos também estão cansados dessa virtualidade. A gente precisa se abraçar, a gente precisa sentir o cheiro uma da outra. A gente precisa rir juntas, ouvir a gargalhada uma da outra, né? E para isso precisa ser presencial. Para ser forte, para ser impactante, precisa ser presencial. E aí vai ter essa oportunidade de... Já pensou você um dia sem celular, só vivendo, sem se preocupar com a hora, sem nada, só sendo você, só vivendo? Quanto tempo você não se dá esse prazer de
colocar suas pernas para cima e só se nutrir de você mesma. Quanto tempo você tem sem viver isso? A oportunidade é agora. Semana que vem, próximo sábado. Chegando 8 horas da manhã. É cedo mesmo, porque o nosso café da manhã é juntas. A gente toma café da manhã juntas. A gente degusta juntas de um banquete que é preparado para vocês. E aí depois a gente começa a nossa vivência, porque sentir o alimento faz parte do processo terapêutico. Então é legal eu pontuar essa questão de honrar o tempo. E começamos a nos conhecer nesse movimento do café da manhã. E aí depois a gente encerramos o nosso dia também nos alimentando, também nos nutrindo, porque o alimento ele é medicina. E a gente precisa atravessar essa autonutrição, essa autorresponsabilidade, esse cuidado com o nosso corpo. Costumo dizer às minhas clientes que para ser bonita como pétala, podemos ser lindas como rosas, né? Arro! Arro! O próximo tá longe, viu, Dani? Vou te dizer logo, o próximo vai ser só no final do ano, quando o verão chegar. O módulo da primavera é esse agora. Se você sentiu o chamado aqui nessa live, fala comigo, que a gente pode pensar em formas especiais, né, de facilitar a sua entrada nesse grupo agora. Porque o próximo é só em dezembro, que é o módulo do quartzo leitoso, o módulo da mãe. Então, é uma outra pegada, é uma outra medicina, é um outro trabalho. Claro que dentro dessa estrutura, respeitando essa estrutura, né? Mas eu acho que o trabalho do quartzo rosa, ele é muito especial. Ele é muito especial. O trabalho do quartzo rosa, ele é muito especial. Então, o quartzo rosa só vai ter ano que vem, tá? E é isso. Esse trabalho, ele tem um investimento, né? Já que preciso falar sobre isso também, né? O investimento. E algumas pessoas no direct reclamam comigo a respeito disso. O investimento para esse trabalho é R$1.000, tá? E aí quando vocês me falam, Bruna, é muito caro. Eu quero perguntar para você, né? Se é caro você. Porque às vezes não é caro a gente comprar um móvel novo para nossa casa. Às vezes não é caro a gente dar um presente para alguém. Às vezes não é caro a gente, investir num curso, né? Mas é caro quando a gente vai fazer alguma coisa para nós mesmas. Nós mesmas, para dentro, sabe? Para o profundo. É caro. Mas para além disso, o valor desse trabalho, considerando que eu tenho que pagar a fotógrafa, eu tenho que pagar a pessoa que prepara a nossa alimentação, né? Que é uma pessoa escolhida com muito cuidado para fazer isso. Considerando que tem o Ioni Egg, considerando que depois da imersão, que tem o meu tempo de trabalho, afinal, são 6 horas de trabalho ao sábado com vocês, né? E mais algumas outras horas ao longo dos 3 meses. Se a gente for botar na ponta do lápis tudo isso, R$1.000 barato. R$1.000 barato. Mas a gente vê R$1.000, às vezes se assusta, né? Só que existem formas, né, de parcelar, de negociar, e a gente vê o que é que fica leve, flexível.